Bom dia a todos. São 4h51 da manhã, madrugada em Portugal, dia 19 de junho, pois é, 2015. É a continuação do casamento, só agora que eu tive um tempinho para poder continuar, mas agora já com passagens das escrituras e tudo aquilo. Tem uma irmãzinha aí, né? Eu nunca gosto de citar nome, né? Nos meus vídeos eu nunca cito nome, nunca falo o nome das pessoas, porque eu acho um pouco, sei lá, falta de respeito, educação, ou até mesmo para privar, né, a integridade das pessoas. Embora penso que isso é pouco louvável, ou até pouco importante, porque não estamos nesse mundo para isso. Não estamos nesse mundo para nos louvar, nos agradecer, e nem ficar com medo de alguma coisa desse mundo, não é? Mas eu, por norma, por respeito, eu não falo no nome de ninguém, mas que tem muita dúvida a respeito de casamento, divórcio, adultério, né? Que faz parte do casamento, do tema casamento, né? Então, por razões pessoais minhas, já de algum tempo, eu decidi estudar. Eu não gosto de usar o termo estudar, porque estudar dá a impressão de coisa muito física, muito humana, mas de aprender, pesquisar sobre as coisas do Criador a respeito de casamento, divórcio e ou adultério, né? E depois entra mais temas no meio, que é, por exemplo, prostituição, lascívia, né? Ou laxívia, como alguns falam aí, mas ou até mesmo fornicação. Mas esses temas aí, esses três aí, não entra nesse contexto agora, porque esses três dependem mais de uma situação espiritual, pensamento, tal, a fornicação, por exemplo, né? É uma questão mais sentimental e espiritual, de entendimento, né? Eu acho que eu estou falando aqui para as pessoas que já estão um bocadinho despertas, já saíram já do sistema, eu costumo dizer, sistema satânico, né? Não tem mais, se não é do Criador, é porque não é do Criador, é porque é do outro lado. Então já saíram do sistema e já conhecem mais ou menos um pouquinho alguns termos que eu vou utilizar. Nosso Criador, nunca Deus, porque Deus é pagão, Deus é grego, nosso Salvador, o Pai aqui na Terra, em estado físico. São outras situações que eu vou estar falando aqui, e para tentar ser o mais breve possível, né? Porque meus vídeos costumam ser muito comprido, muito grande e tal. Então vamos lá, eu vou já pular tudo isso aqui e vou ler um texto aqui que serve para duas situações, tá? A primeira situação é espiritual, não tem nada a ver com físico, não tem nada a ver com homem e mulher, e tá nas escrituras, e algumas pessoas querem explicar o casamento e leem essa passagem que não tem a ver, mas faz uma junção como um marido e uma esposa, certo? Na mesma forma que faz lá no Novo Testamento, ou pronto, na Nova Aliança, aquela junção de o noivo, né, e a noiva, ao rolear, a noiva do Salvador, né? Então é um sentido figurativo, um sentido figurado, mas que quer dizer a mesma coisa, porque se ele fez um sentido figurado usando marido e mulher, é porque marido e mulher cabe nesse contexto, e faz alusão, sim, que o marido é para a esposa e a esposa é para o marido. Mas vamos ler aqui. Eu vou ler o trechinho que fala só sobre o marido e a mulher, tá? Depois eu vou ler o contexto, para você ver que não tem nada a ver, e que também pode ser como uma explicação de marido e mulher físico mesmo, um homem e uma mulher de verdade, certo? Vamos lá, só o pedacinho. Então, diz assim: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, certo?
E por que somente um? Ele buscava uma descendência para o Criador. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Isso é Malaquias capítulo 2. Eu vou falar uma vez só. Eu não vou dar capítulo e versículo, eu vou falar livro. Você deve ler o livro, tá? Aqui uma colher de chá, até porque Malaquias são só 4 capítulos, e aquilo ali a gente lê muito rápido, né? Muito rápido assim, entre aspas, lê-se rápido, mas tem que, para entender, eu já li 4 vezes e ainda tem muita coisa aqui de Malaquias que eu não entendi, tá? Eu não sou ninguém a mais que alguém, apenas leio. Só que de tanto a gente ler, mesmo assim eu não consigo entender ainda algumas coisas. Mas essa aqui está bem explícita. Nesse trecho, a mulher da tua mocidade, ele não está falando para a esposa, a mulher. Não está falando do seu cônjuge. Ele está falando a mulher da tua mocidade espiritual, certo? A quem você servia. E agora quem você serve, certo? Diz aqui assim: e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Ou seja, no princípio, certo? Quando você teve uma ligação com o pai, no princípio, sua mocidade, que ninguém seja infiel a essa mulher da sua mocidade. Aqui, esse texto aqui está dizendo isso daí. Fala, não, mas isso não, isso está falando realmente para sua esposa e tal. Não. Então, vamos ler o contexto, pouquinha coisa para trás. Eu não vou pegar o capítulo todo, porque é muito. Vamos um pouquinho para trás só aqui, olha. Então vamos lá. Por isso também, pouco antes, mas vós vos desviastes do caminho. Não tem nada a ver com esposa aí, né? Caminho. Vamos lá, vamos continuar. A muitos fizestes tropeçar na lei. Aqui ele está falando para o sacerdote, hein? Não está falando para nós, não. Está falando para o sacerdote. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Criador, diz o Senhor dos Exércitos, mas como está blasfemado, eu quero falar quem disse mesmo. O Criador pela boca do profeta Malaquias. Por isso também eu vos fiz desprezíveis. Falando para o sacerdote isso, hein? Já vamos entrar no outro tema aqui. Vamos entrar aqui no tema de templos e tudo mais. Vamos lá. Não é disso que eu quero falar agora. É só para você ver como não tem nada a ver com casamento, esposa e marido. Está falando sobre o caminho, sobre as pessoas, sobre a sua fé, sobre a sua mocidade, sobre a sua noiva ou esposa ou mulher da sua mocidade, que tem a ver com a sua fé, com o seu espiritual. Mas vamos continuar então. Por isso eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Eu não vou nem comentar, gente, porque esse vídeo não é sobre sacerdote, sobre templo, sobre religiões, que não tem nada a ver com religião, né? Sobre denominações, tá? Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Criador? Por que agimos aleivosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. A abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Criador. É um pouco difícil de estar aqui traduzindo. O qual ele ama. Tá? Então vamos entender. Porque Judá profanou o santuário do Criador, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Qual é o santuário que o Criador ama? Somos nós. Não vou estar te explicando, gente. Peço perdão aí que eu estou mudando de assunto, né? Mas é porque o texto não fala sobre homem e mulher, embora falou mulher da tua mocidade. O Senhor, né? O Senhor, olha, o Criador destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, e o que vela e o que responde.
e o que apresenta uma oferta ao Criador. O Criador destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Criador. Gente, nem eu tinha lido, nem tinha prestado atenção nisso ainda. O Criador vai destruir quem faz oferta a Ele. Ainda fazeis isto, outra vez, cobrindo o altar. Aqui está, do Senhor, aqui é o altar do Senhor, Baal. Cobrindo o altar de Baal de lágrimas, com choro e com gemidos. É isso que acontece nos templos, né? De sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com o prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Criador foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Aqui é que trouxe. E dizeis, por quê? Porque o Senhor, que está o Senhor, né, o Criador, foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Não mudou de assunto, não. Vamos prestar atenção. Vamos sair do sistema. Nós já não saímos do sistema? Eu quase caí no sistema agora. Ou seja, até o versículo 13 está falando de uma coisa. Agora o versículo 14 está falando de outra. Está muito estranho, né? Não. Continua na retórica. Continua vindo no... Olha o contexto que está falando. Aqui entrou nessa parte. Versículo 14 parece que muda tudo. Estamos num outro livro, num outro planeta. Não. Continua. Vou ler o 13 e o 14, tá? Para você ver a diferença que tem. Mas dentro do contexto. Vamos entender porque é difícil de entender mesmo. Com tanta blasfêmia, com tanta deturpação que foi feito dentro das Escrituras, nossa mente ficou neutralizada, foi uma lavagem cerebral imensa que foi feito, que é complicado a gente purificar de repente do dia para a noite, mas não somos nós que purificamos a nossa mente, não. O nosso intelectual, o nosso espírito, é o próprio Espírito do nosso Pai que nos capacita a entender todas as coisas e nos lembrar. Vamos lá. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Mudou aí, né? E não fez ele somente um. Entramos naquele versículo que estava lendo no começo, né? E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. É que é uma pergunta. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para o Criador, para Deus. Aqui está Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Quer dizer, guardai-vos em vosso espírito espiritual, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. É uma mulher, é uma esposa? Não é. Isso chama-se figura de linguagem. É uma expressão, é um sentido figurado, é uma como que eu posso dizer? Eu sei que você já entendeu, mas tem pessoas que não entenderam, tá bom? Vamos lá. É uma comparação, tá? Vamos comparar, tá? Uma coisa com outra coisa, mas que quer dizer a mesma coisa. Então isso não tem nada a ver com a mulher, mas se está sendo comparado entre mulher, marido, né, esposa e marido, é porque a esposa e o marido tem que estar unido. Não pode ter sido feito, não pode ter cometido uma infidelidade. Correto? Vamos entender.
Então não fala de marido e mulher fisicamente, o contexto, mas o texto está colocando marido e mulher no sentido de que assim que é correto o marido não ser infiel à esposa, nesse caso, e nem a esposa ao marido, é óbvio, mas aqui está o marido e a esposa, tá? Vamos lá. Porque o Criador, porque o Senhor, o Deus de Israel, tudo blasfemado, né? Daqui a pouco que o Senhor dos Exércitos, outra vez, diz que odeia o repúdio. Versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, vamos lá, vamos traduzir, vai. Porque o Pai, o Criador de todas as coisas, tá? O Criador de Israel, diz que odeia o repúdio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Criador. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Mas está falando aqui de a pessoa houve uma ligação com o pai e depois deixou e foi atrás de outro, de Deus. Acabou de falar de cima, né? Judá tem sido desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Criador, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho, tá? Filha de Deus estranho. O que é uma filha de Deus estranho? É uma religião de um Deus estranho, um Deus não conhecido, tá? Não significa que o nosso Pai é Deus e é conhecido, porque Ele não é Deus. Nosso Pai é o Criador de tudo. Ele não é grego, ele não nasceu na Grécia, e ele não tem um nome, nem um título grego. Zeus, ou melhor dizendo, a origem, Zeu, tá? Então, Deus estranho, pronto, é na linguagem da Bíblia, né, para nos nortear que tem o Deus Criador e tem o Deus ou deuses estranhos. Não, nenhum, só o outro, tá? É só deuses estranhos mesmo e não há nenhum conhecido. Só o nosso Pai, tá? Nosso Pai. Então esse é um texto que fala assim. Nós podemos dizer que esse texto aqui está fazendo essa comparação de homem e mulher para que, dando um exemplo do marido não ser infiel à sua esposa, ou mesmo a esposa ao marido. 1 de Coríntios, capítulo 7. Todo está falando sobre casamento. 1 de Coríntios, capítulo 7. Vamos lá. Vamos começar aqui. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Vai ser difícil eu não comentar. Vai ser muito difícil eu não parar para comentar. Mas eu vou tentar, tá? Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Está bem explicadinho, né? Por isso que eu gosto. E Paulo, carta aos Coríntios, isso é um espetáculo. É um refresco para minha alma, tá? Alma, não é para o meu espírito, é para minha alma. Tem um irmãozinho que confundiu a alma com o espírito e falou que é a mesma coisa. Eu vou falar com ele com calma. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Não quero entrar no tema do jejum agora, tá?
Esse jejum aí é abster-se de sexo, tá? Para vos aplicardes ao abster-se do sexo e à oração e a falar das coisas do nosso Pai. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem o Criador o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, pegar fogo, né? Abrasar, pegar fogo. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Criador, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Tá entendendo? Eu estou entendendo. Só falta ser gordo só para falar. Eu estou entendendo. Oh, eu estou entendendo. A shuri calabalabalachanga, eu estou entendendo. E olha que eu tinha o dom de línguas antigamente, hein? Tinha o dom. Sabia falar umas coisas lá, né? Agora eu não falei nada, tá? Estou imitando o pastor lá, o gordinho lá, que tinha o Facebook na orelha. Vamos lá. Eu estou entendendo aqui. Se, porém, se apartar do marido, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Criador. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, essa Bíblia é evangélica, viu? Descrente, lembrou o irmãozinho que manda a gente ficar crente toda hora. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado. Essa palavra eu não gosto de usar, viu? Porque o marido descrente é justificado, tá? Vou usar a palavra melhor, tá? Pela mulher. E a mulher descrente é justificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, tá? Mas se o descrente, né? Se o injustificado aqui se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas o Criador chamou-nos para a paz. Acho que eu tenho que comentar, né? Eu sinto que ficou uma coisa no ar aí que precisa ser comentada. Eu sinto. Para quem entendeu, me perdoe, tá? Para quem entendeu, me perdoe, porque tem coisa que ficou para trás aí. Mas aos outros digo eu, não o Criador. Paulo diz, não o Criador diz. Ele acaba de dizer, isso digo eu, não é o Criador. Mas aos outros digo eu, não o Criador.
Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Eu acredito no Criador. Eu acredito na palavra dele. Eu tenho consciência das Escrituras. Eu procuro seguir o que o nosso Salvador nos exortou: amar o próximo, não ir após outros deuses e a não entrar no pecado da concupiscência. Mas a minha mulher não é assim. Minha mulher, ela não acredita em nada, ou ela não sabe de nada e nem quer saber de nada. É uma ignorante, porque ela ignora as coisas do Criador. Estou dando um exemplo, não é o caso. Minha esposa acredita muito bem, mas eu estou querendo dizer que vamos supor, uma suposição, que minha esposa seja assim. Se ela consente em habitar comigo, morar comigo, né, em casar comigo, casamento é sexo, casamento é acasalamento. Quando os animais cruzam, eles se acasalam, eles se casam. Nos animais não há casamento, porque eles não moram juntos, eles não vão constituir família. O marido não vai, o cão não vai sair para trabalhar e deixar a cadela em casa cuidando dos filhotes e fazendo comida, né? É uma maneira de dizer. Mas a palavra acasalamento é a mesma palavra que casamento. Então a palavra case, quando ele fala case-se, se você não aguenta, se é solteiro, é viúva e não consegue se conter, case. Ah, mas se casar é fazer sexo, então ele está mandando fazer sexo, então vou fazer com todo mundo. Não, aí é concupiscência, aí é orgia, aí é bagunça, aí é baderna, aí é ato libidinoso, aí é ato de baderna. Aí não, porque daí você está casando com todo mundo. Case-se com um, né? Ele é seu marido, casou, desposou, é marido. Mas vamos lá. Se a mulher tem marido se a mulher tem marido que não crê, né, e ele consente habitar com ela, não o deixe. A mulher é a mesma coisa. A mulher, viu, irmãzinha, tá? O marido, ele não acredita em nada, não quer saber de nada, mas ele consente em casar com você, case com ele, viva com ele, em paz com ele. Agora, porque ele é santificado por você, você vai santificar ele. Santificar não, você vai justificar ele. Você vai justificar a fé dele, que ele não tem fé. Ele não tem. Você, como tem, você acredita, quando vocês se casam, você se torna uma única pessoa. E por ser uma única pessoa, e você é justificada, você justifica ele também. Tá entendendo? É uma coisa simples, é uma coisa muito assim, sabe? Olha, se eu pegar água e jogar na minha cara, eu vou molhar meu rosto. É a mesma coisa. Você acredita no Criador. O marido não, o homem não acredita. Ele quer coabitar com você. Ele quer casar com você. Ele quer fazer sexo com você. E ao fazer sexo, casou-se, ficou uma única pessoa. E aí deixará a sua casa, a mãe, o pai, e se tornará uma só carne. Espiritual, uma só carne. Tá? No sentido assim, você entender, uma só carne, uma só pessoa. Como você é justificada pelo Criador, pela sua fé, justificou você, você justifica ele também. Pronto. Mas ele pode aceitar, aprender com você, ou ele pode não aceitar e não aprender com você. Mas você já justificou ele. Mas tem a continuação disso aí. Mas se o descrente, a pessoa que não está justificada, a pessoa que não quer saber, quiser separar de você, separe dela. Porque, nesse caso, o irmão ou irmã que não está sujeito à servidão, aqui está a servidão porque a Bíblia é evangélica, temos que servir. O Criador não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Mas aqui está a servidão, né? Mas o Criador chamou-nos para a paz. Então, separe-se dele, para não haver contenda, para não haver briga, porque não está dando certo. Separe dele, está falando, separe dele. Isso não é o Criador que fala, é Paulo que fala. Nós vamos chegar onde o Salvador fala. Calma, aqui Paulo está falando, pela boca dele, tá? Por quê? De onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher?
E assim, cada um ande como o Criador lhe repartiu, cada um como o Criador o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas, em todos os povos, em todas as grupo de pessoas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A lei manda circuncidar, não manda? Aqui ele está falando. Alguém é chamado estando já circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos do Criador. Mas sim a observância dos mandamentos do Criador. Isso sim é alguma coisa. Circuncisão ou incircuncisão nada é. Embora ninguém se circuncida, né, hoje em dia. Mas aqui, aí depois gosto de colocar circuncisão, circuncidado de coração. Aí invento cada coisa que pronto, sai fora do contexto, estraga tudo. Vamos ler o que está escrito. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Certo? Se você foi chamado, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião e seja livre. Porque o que é chamado pelo Criador, sendo servo, é liberto do Criador. E da mesma maneira também ao que é chamado sendo livre, servo é do Salvador. Que coisa linda, não? Então não interessa se você está livre ou se você está liberto desse mundo. Se você é chamado, você é servo, é livre. Se você é servo nesse mundo, está livre pelo Criador. Mas se você é livre nesse mundo, você é o servo do Criador. Isso arrepia demais, é lindo demais, é lindo demais. Fostes comprado por um preço. Lembra do preço? Que nós fomos comprados? É o sangue do nosso Salvador, a morte dele, o sacrifício perfeito, que não é preciso eu fazer mais nada por isso. Não vos façais servos dos homens. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Quanta gente que é servo de homem aí, né? Seres humanos. Irmãos, cada um fique diante do Criador no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Criador. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia, quem compactua com a miséria, como quem tem alcançado benevolência do Criador para ser fiel. Vamos lá. É porque a misericórdia do Senhor, o Senhor Baal compactua com a miséria mesmo. Vamos lá. Como quem tem alcançado a benevolência do Criador para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim, virgem. Que raridade hoje em dia. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher.
Esse é Paulo. Esse é Paulo. Não era casado. Mas se te casares, se você se casar, não pecas, ou seja, não peque. E se a virgem se casar, fazer sexo. Virgem, quando casa, porque ela se acasalou, fez sexo. Não peque, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos, não queria que vocês casassem, porque eu sei que vocês vão ter tribulação na carne. É complicado, né? A palha está quietinha ali, não chega fogo perto dela não, mas se chegar vai queimar, vai arder. Então deixa a palha quietinha ali, mas se quiser arder também, vai lá e taca fogo, mas depois aguenta as consequências. Eu queria poupar-vos, Paulo está falando isso aí, mas se todavia quiser casar, case, mas não peque. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Eu tenho mulher, eu tenho que estar como se eu não a tivesse, porque lá atrás, se precisar ler, depois você lê para trás, você fala, está dizendo que quem é solteiro não procure mulher, mas se aparecer mulher para casar, case, mas só com aquela, fique com aquela ali, não peque. Está toda hora falando isso aí. Vamos lá. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem. Essa exortação aqui está demais. Os que compram como se não possuíssem, para não haver o que? Soberba, arrogância, né? Idolatria. Muitos pensam que idolatria é idolatrar a imagem e tal. Não, nós idolatramos até um fone de ouvido, nós idolatramos até uma roupa, tá? Muito cuidado com isso aí. Idolatria não é só para estátuas e tal coisa, não, é para tudo, inclusive pessoas idolatram outras pessoas. O que é idolatrar? Por acima do nosso Criador, ou seja, pecar contra o primeiro mandamento dele, por outras coisas acima, não amar o Criador acima de tudo. Vamos lá. Não fogasse. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Criador, em como há de agradar o Criador. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a esposa, a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Criador. Ali está, solteira, virgem ali. A solteira, a virgem, cuida das coisas do Criador para ser santa, tanto no corpo como no espírito. É daí que os católicos tiraram aquela ideia de madres, noviças, não sei o que, freiras e tal, né? Que é tudo uma baboseira. As freiras lá dentro do... não vou nem comentar, prefiro não comentar. Porém a casada cuida das coisas do mundo,
em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Criador sem distração alguma. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, para vocês se casarem. Enlaçar, enlace, né? Não fala nas igrejas aí, nos templos, ao enlace matrimonial, né? Mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Criador sem distração alguma. Por exemplo, eu estou tentando me unir ao Criador. Não é unir ao Criador assim, no sentido todos unidos do Criador, não. É unir assim, fazer as coisas, procurar fazer vídeo. Eu tenho gravado muito pouco, na verdade eu não tenho gravado nada. Fiz uma gravação, fiquei devendo a última, que era a 8ª, sobre o Êxodo, e não fiz ainda. Estou fazendo essa do casamento, fiz umas coisinhas pequenas há tempos atrás, mas já faz muito tempo, acho que mais de um mês, mais, que eu não gravo nada. Por quê? Eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar de muita coisa. Então é por essa razão é que eu não faço coisas para o Criador, assim, exortações, vídeo, anunciações e tal, né? O trivial, que é aquela coisa básica, que é amar o próximo, procurar ser gentil com as pessoas, ajudar quem precisa, isso daí a gente faz. Agora, o resto é essas coisas de anunciar, e como o Salvador falou, a todo tempo e tal, é só numa conversa com um irmão ou outro, ou pelo Facebook, ou pelo Skype, ou por qualquer meio, que eu tento conversar com um com o outro, e quando converso comigo, tento fazer. E esse tempinho que estou tirando para fazer esse vídeo, que eu já sei que já está ficando enorme. Não fiz a conta ainda, mas eu esqueci a hora que eu comecei. Eu sei que agora já são 5h35, já tem tempo. Vamos lá. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, como? Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peque, casem-se. Uma mulher já passou da época da flor da idade, né? Aqui diz flor da idade porque foi escrito agora há pouco tempo com esse dialeto aí, com essa expressão flor da idade. Naquela época ninguém falava flor da idade. É os seus 19, 20, 22 anos ali, até no máximo, né? No máximo 20, 21 anos, né? Passou já está mais velhinha, 30, 35, 40, 50, sei lá, acho que nem tanto assim, mas ali uns 30 e tal, né? Se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, o tal o que quiser, o que é? Sexo, né? Não peque, casem-se, ou seja, façam o sexo, mas morem junto, mas fiquem junto, porque casar também tem a expressão da palavra casa, além de ser acasalar, é também casa. Quem casa, quer casa, não tem um ditado que fala assim? É a mesma coisa, porque quem casa, quem se acasala, casa, e ao casar quer uma casa, poder morar junto. A palavra é bem vinculada aí pros três sentidos aí: casa de moradia, casa de casamento e acasalamento, que é casa, que é casamento. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, né? O cara ou a mulher, no caso, que está virgem, já chegou ali nos seus 30 anos ali, nunca teve relações nenhuma, né? Aliás, nem podia, porque senão já era casado, está virgem. Então, faz bem em guardar, faz bem. Olha, fez bem em guardar, viu? Porque assim você não corre risco de entrar em concupiscência,
olhar aqui, olhar ali e tal, ficar, porque não experimentou ainda. Ainda não experimentou a fruta, entendeu? Então não sabe que gosto tem, então é melhor que fique sem experimentar. Ou se experimentar, como diz o resto de toda essa parte de Coríntios, fique com ela, não peque, tá? De sorte que o que a dá em casamento faz bem também dá em casamento. De sorte o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Esse Paulo, eu vou te contar, viu? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Que maravilha, hein? Isso não significa que você, minha irmãzinha, ou qualquer outras irmãs aí, né, tem aqui, não quer mais estar com o marido, matar o marido, senão você vai estar cometendo o pecado do assassinato, né? Aí você está matando, aí você vai cair naquele primeiro pecado. O primeiro pecado não, o pecado de Caim, né? Caim matou Abel e foi botado um sinal nele para ninguém o matar. Então veja bem, aí você vai cometer um pecado pior, pecado mortal. Então vamos lá. E desejar a morte do marido também é pecado. Deixa o marido vivo, tá bom? O casamento não é importante. O importante é a sua vida, é a sua fé no Criador. O casamento aqui na terra é só para você manter a família, você criar, ter filhos, tal, manter, entendeu? Para você ter a sua vida aqui nessa terra. Mas não o importante para a vida eterna. Para a vida eterna, o importante é o que está dentro de você, a sua índole, a sua fé, a sua fé no nosso Pai, no nosso Criador, e respeitar as palavras dele, respeitar as exortações do Salvador, exortações até dos apóstolos, que são apostolados do Salvador, que foi escolhido a dedo quem que ia apostolar com ele, ajudar, entendeu? Anunciar a boa nova e exortar a todo o mundo, os irmãos e a todos, entendeu? É disso daí que eu estou falando. De sorte, tá, tudo bem. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Criador. Casa com quem quiser, mas contanto que seja no Criador. No Criador isso significa o quê? Arranjou a sua, morreu a primeira, ou no caso da mulher, morreu o primeiro marido. Ela está livre para casar com quem ela quiser, com quem ela quiser, não com quem 2, 3, 4, 5, porque casar não é pegar por uma aliança no dedo, tá? Ritual hindu, ir para um templo de pedra, todo mundo jogar arroz, outro ritual egípcio, se não estou enganado, a deuses lá, e entrar ali e fazer uma cerimônia, um ritual litúrgico ainda, que é abominável ao nosso Pai, tá? Casar é sexo, é acasalar, ou seja, faça o acasalamento desde que seja no Criador, não separe mais dela até ela morrer, ou no caso dele, até ele morrer. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, viúva mesmo. Segundo o meu parecer, Paulo está falando, segundo o parecer dele. E também eu cuido que tenho o Espírito do Pai. Entenderam? Isso é 1 Coríntios capítulo 7. Tá? O capítulo inteirinho fala sobre isso daí. Eu vou dar uma pequena pausa, eu vou desligar a câmera, uma pequena pausa. Talvez eu continue, talvez eu não continue agora. Tá complicado de fazer esse vídeo de casamento, hein? Já são 5h42 da madrugada. Eu tenho que fazer muita coisa, tinha que acordar cedo hoje, e eu não vou poder, talvez, continuar a gravar. Mas eu vou continuar daqui a pouco. Vai entrar
um corte, vou fazer depois a ligação com o outro, que eu não vou fazer corte nesse vídeo aqui também. Alguns errinhos que eu falei para trás, peço aos irmãos que me perdoem. Alguma enrolação que eu dei aí também, que enrolou um pouquinho, peço, tenho paciência comigo, eu sou assim mesmo, foi assim que eu nasci, assim que eu sou, tá? Assim como cada um tem um jeito de ser, eu tenho o meu. E se eu ofendi alguém, ou pelo menos aí a integridade ou o intelecto de algum irmão ou alguma irmã aí, eu peço o meu sincero e humilde perdão, porque a minha intenção não é contra você, não é contra nada, mas a minha intenção é só levar aquilo que está escrito. Eu li o capítulo inteirinho de Coríntios que está escrito, eu não posso ir contra o que está escrito, nós não podemos ir contra o que está escrito. Aí vou fazer o corte, vou desligar e a hora que eu entrar, talvez eu entre com outra roupa e sem barba, eu vou fazer o vídeo com algumas passagens do Salvador falando a respeito do casamento, tá? Também posso citar alguma coisa da velha aliança lá em Levítico, em Deuteronômio, se não estou enganado, que também fala sobre casamento, mas ali eu vou deixar, tá? Como é uma situação um pouco, né, é lei e tudo mais e tal, então nós temos que justificar aquela lei no Novo Testamento. Eu vou falar assim sobre o Antigo para mostrar como era, e o Salvador vai falar da mesma lei. Uma coisa eu quero que você entenda agora, antes de eu desligar: as coisas da velha aliança, as coisas que está, por exemplo, em Êxodo, que eu fiz um vídeo sobre Êxodo, as partes em que o Salvador, que é o Criador, dá respaldo de que é bom, que ele põe aquilo como, ele fala novamente para continuar, é porque era ele mesmo. Porque o nosso Criador não tem duas palavras, ele não tem duas caras. E principalmente o nosso Criador não muda. Definitivamente ele era, foi, é e sempre será o mesmo, certo? Por essa razão ele não muda. Nós mudamos de opinião. Eu antigamente era ele pertencia a denominações, posso dizer, né? E não pertenço mais a denominações, a templos e tudo mais, não. Então nós mudamos, querendo ou não, nós mudamos. Nosso Criador não muda. Então o que ele disse lá atrás, ele permanece na frente do mesmo jeito. Só que lá atrás está blasfemado umas coisas que ele supostamente disse que ele não disse. Então fica difícil de você falar que lá na frente e agora ele está contradizendo a ele mesmo. Claro que não, ele não se contradiz. O Espírito do nosso Pai não é contraditório. Ele é justo, é perfeito e ele mostra a verdade. Eu tenho pena de alguns irmãos que dizem que tem pena de mim porque acham que eu estou blasfemando, estou sendo herético, estou com heresias aí e tudo mais. Porque heresia é aquilo, a palavra, eles não sabem nem o que significa heresia, porque a palavra herege ou heresia é uma palavra grega também, que foi colocado na Igreja Católica naquela altura, onde quando Constantino inventou essa denominação, a palavra significa ir contra aquilo que eles falaram. Isso é que vocês têm que seguir, está aqui, ó. Aí quem for contra isso daqui, ele é herege. É isso. A palavra herege significa ir contra aquilo que eles puseram. Não é ir contra o que você fala, é ir contra aquilo que eles fizeram. A palavra herege está vinculada a eles, tá? Então nesse caso eu sou um herege porque eu estou indo contra o que eles inventaram, a Bíblia. Usaram escrituras e montaram um grupo de livros ali, chamaram de Bíblia, que é uma biblioteca, Bíblia, né? Biblos, né? do grego. E agora eu estou contra, mas não estou contra a Bíblia. Estou contra o que eles profanaram. Eles profanaram o nome, ou pelo menos a pessoa do nosso Criador. Por isso que fica difícil a gente entender sobre casamento, sobre o anjo caído, sobre Sodoma e Gomorra, sobre impiedade
iniquidade, concupiscência, fim dos tempos, templos e a própria palavra Deus. Fica difícil, porque eles mudaram tudo. Então, onde era o nosso Criador, eles colocaram Senhor. Onde era Baal ou um nefilim, um anjo caído, eles colocaram Senhor do mesmo jeito. Então, mas as atitudes, para quem está despertando, vemos a atitude de um e a atitude de outro. A atitude do nosso Pai é de amor, é de bondade. E quando ele, o Pai, o nosso Pai, destruiu Sodoma e Gomorra, ele destruiu. Ele não mandou ninguém destruir, ele desceu do céu fogo e enxofre e ele derrubou aquilo lá pelas mãos dele. Quando ele fez descer do céu as águas, o dilúvio, ele fez abrir as comportas do céu e desceu a água, o dilúvio. Não mandou ninguém fazer aquilo. Mas, misteriosamente, né, lembrando um aí, que quando mandou Moisés mandar cada irmão passar a sua espada um no outro, e morreram naquela noite, naquele dia, ou seja, a volta de 3.000 homens, o Criador não mandou fazer isso daí. Ou mandou? Foi o Criador que mandou? Bom, primeiro ele vê um anjo, depois ele chama aquele anjo de Senhor, Moisés chama aquele anjo de Senhor, e de repente agora aquele Senhor é Javé, de repente agora virou Jeová, de repente virou Deus, daqui a pouco é Senhor, e daqui a pouquinho você lê lá Senhor dos Exércitos. Quanto nome para ele eles bagunçaram, para nos, não é para nos nortear o pensamento, é para nos desnortear o pensamento de que ali seja uma coisa, um ser, e querendo se passar pelo nosso Pai. Que a lei foi dada por intermédio dos anjos. E anjo ali não é anjo bonzinho não. Porque o anjo era uma nuvem, era uma coluna de fumaça que guiava, né? Uma coluna de fumaça atrás para dispersar os egípcios, e na frente um clarão para poder iluminar o caminho, para as pessoas poderem seguir. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas coluna de fumaça para dispersar, e na frente fogo, uma coluna de fogo que iluminava o caminho e eles seguiam. Se eu não me engano é isso aí. Tá? Então muitas coisas é o Criador, mas tem muita coisa que não é. Entende? Então isso foi só um parentezinho, um parentesão, né? Um parêntese gigantesco aí que eu comi mais tempo, mas é só para frisar só que nosso Pai não tem índole má. Nosso Pai não mandou ninguém matar ninguém. Nosso Pai, ele é um ser de amor, ele é um ser bondoso, ele é um ser justo, e a justiça dele, ele não manda soldados para fazer a justiça dele. A justiça dele é ele mesmo que faz. Entende, meus irmãozinhos? Vamos tentar tirar esse véu. Vamos tentar tirar essa trave do olho. É triste demais de ver os irmãos todos indo após esse sanguinário. Sanguinário é aquele que gosta de ver sangue. Gosta de ver sangue. Não teve um sangue descrito nas Escrituras, até no livro de Jazar ou no livro de Enoque, quando houve a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá e Zebulon, caiu fogo e enxofre do céu, a mulher de Ló foi transformada em estátua de sal, não houve sangue. Quando houve o dilúvio, não houve sangue. Todos morreram, todos pereceram,
vegetais e animais, todos, gigantes, nefilins e filhos dos nefilins com as mulheres dos homens, ou até vice-versa, mulher nefilim com homens. Tem que ler o livro de Enoque para ter uma visão sobre esse tema. E com cuidado, tá? Com cuidado. Se for ler o livro de Enoque, eu recomendo que leia primeiro Gênesis. Leia Gênesis. Leia Gênesis. Não pula no princípio o Criador fez o céu e a terra. Não pula isso não. Leia isso aqui é importante. Leia isso que é importante, porque o Criador ele não criou Adão e Eva só. Leia lá, vocês vão ter uma surpresinha. Ele fez milhares de seres ao mesmo tempo. Tá? É outro tema, tá vendo? É outro tema. Ah, tá ficando louco. Ele criou Adão e Eva e depois eles criaram entre si lá. Não dá. Não dá. Adão e Eva. Depois nasceu Caim e Abel. Caim matou Abel. E Caim casou com uma mulher. Peraí, que mulher? Provavelmente Gênesis não fala, não é cronologicamente. Passou-se 400 anos e aí ele encontrou com uma irmã dele. Para de baboseira. Então Adão não tinha por que falar. O Criador, agora sim, esta é a mulher da minha carne. Esta agora saiu de mim. Por que Adão falou isso então? Dá para você explicar então, o senhor pastor, o senhor teólogo, o senhor, seja lá que for, Gamaliel, que estuda a Bíblia? Eu não estudo, eu leio. Mas você que estuda e se aprofunda, me explica então por que Adão falou para o Criador: essa sim é minha mulher, essa sim saiu de mim. Por que essa sim? Porque havia outra. Quer um nominho? Olha, ele conheceu uma aqui na terra chamada Lilith, com temudo, tá? Possivelmente, essa Lilith foi a primeira mulher de Adão. Possivelmente. Mas não saiu da costela dele. Essa era uma criatura que o Criador fez. Tá? O Criador fez façamos o homem à imagem e semelhança. Tá na primeira folha. Depois na outra folha atrás já está: façamos agora o homem. E depois a mulher. Peraí, ele já não tinha feito o homem atrás? Leia e refute depois se você quiser, tá? Entra no nosso tema. Voltamos ao tema de marido e mulher casado, porque logo abaixo dessa parte está assim: e deixará o homem a sua casa, seu pai e a sua mãe, né? E se unirá à sua esposa e tal. Um pequeno parênteses só aí, que esse trecho de Gênesis, se for para eu pensar mesmo a fundo, eu não vou dizer o que eu ia dizer, porque Adão não tinha pai, não tinha mãe. Como é que vai deixar o pai e a mãe, né? Vai se unir à mulher e tal. Mas essa exortação são para os outros. Entenderam? Os outros que ele fez. Porque os que ele fez lá, aqui na terra, não pense que Adão foi feito aqui na terra. Mas depois foi levado ao paraíso, ao Jardim do Éden. E no Jardim do Éden foi retirado, o Criador viu que ele estava sozinho e foi retirado uma costela dele, tá? E foi feito Eva, tá? Que segundo a tradução, segundo a etimologia, significa mãe dos homens. Tem uma ligação, parece, né? Mãe dos homens, que estranho, né? Não, Eva, tá? Foi a primeira mulher, ela seria a mãe. Então, na terra já havia muitos homens e mulheres já. Por quê? Depois que Adão e Eva pecou, foram expulsos do paraíso e foram mandados à terra, certo? Na terra já haviam tribos. Então, até fala, na tribo tal, porque lá na terra lá de não sei o que tal, é porque já havia aquilo. Então, quando Caim matou Abel, o Criador pôs um
um sinal em Caim, tá? Esse sinal está em Enoque, tá? Posso até falar, divulgar. O sinal foi deixar o rosto dele todo lisinho, pelado. Não nasceu mais barba nele. Ficou com o rosto lisinho, né? Seria esse o sinal que o Criador pôs nele. Uns falam que era chifre, né? Lembra? Falou que nasceu chifre, nasceu um chifre no meio. O outro falou que tinha nascido um olho no meio da testa dele. Cada um fala cada coisa que dá até medo. Mas o que está no livro de Enoque é isso aí. Tá? Deixou o rosto dele liso. E foi o sinal que ele colocou para que ninguém o matasse. Tá? Eu não sei que ligação que tem ninguém o matar com deixar o rosto liso. Mas esse foi o sinal que pôs ele. Mas ele andou errante no sentido assim, já não ia acertar mais nada nessa vida, porque ele já pecou, matou o próprio irmão dele. E conheceu uma mulher, não é? Caim conheceu uma mulher. E Adão e Eva tiveram depois mais um filho, né? Que foi Sete. Né? Não foram 7 filhos, Sete, S-E-T, mudo. Teve mais um filho chamado Sete e não teve filha para esse Sete conhecer uma irmã e casar com essa irmã. Esse Sete conheceu uma mulher, uma esposa, né? Teve uma esposa e gerou filhos e tal. Então já haviam seres humanos aqui na Terra. Então Adão foi o ser escolhido pelo Criador para o Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden precisava de alguém que fizesse manutenção, que cuidasse do jardim. Era um lugar escolhido. E o Salvador fez isso aí. Ele deixará a sua mulher, né? Deixará a sua mãe, né? A sua casa natal, né? Da onde nasceu o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher e formará família. E depois ele diz, né? Exatamente, formará família. Mas no primeiro, quando ele cria o homem à imagem e semelhança, o Criador diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Se ele fez um homem, como é que ele vai crescer-vos e multiplicai-vos sozinho? Ele fez o homem o que? O ser humano, vários deles. E disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Todo aquele bando de gente, homens e mulher. Leiam. Pasmem, né? Para quem não conhece, pasmem depois, que eu pasmei quando comecei a entender isso aí, a ler e entender isso aí. Então é isso daí. O crescer-vos e multiplicar-vos foi para a humanidade, e o crescer-vos e multiplicar-vos foi para a humanidade, e para Adão e Eva foi constituir família. Essa é a diferença, tá? Então por isso que nós falamos que e o crescer e multiplicar-vos lá como os animais, né? Quando ele fez o cão e o gato, ele não fez o cão e o gato. Quando ele fez o cão, ele não fez um casalzinho de cachorro, fez centenas ou milhares. Quando fez o gato, fez centenas de milhares. O cavalo, o elefante, a girafa, ele fez centenas de milhares. Não fez um casalzinho. Quem pegou um casalzinho desse monte de animal e pôs na arca para dar continuidade à vida foi Noé depois, né? Que o Salvador disse: pega um casal lá de cada animal, de cada espécie, e leva até a arca, que é para dar continuidade depois do dilúvio. Mas até antes ele fez muito. E o homem, ele fez igual: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tá? Então é isso aí. O deixará o homem e a esposa foi uma situação para a uma de Adão e Eva, né? Claro, mas para a humanidade que já existia naquela época. Então a palavra sim está no lugar certo. Se pensarmos que Adão e Eva não tinha pai, não tinha mãe, e nem Eva tinha pai ou mãe carnal aqui na Terra, então aquela frase está fora de lugar. Foi colocado depois, posteriormente, a Igreja Católica ou qualquer igreja, qualquer coisa, inventou aquilo ali para dar um respaldo. Mas eu creio que não, porque tinha uma humanidade. Aquilo foi para a humanidade.
aquela exortaçãozinha ali, né? Que é deixará o homem a sua casa e se unirá à sua esposa, e a esposa deixará a sua casa e se unirá ao seu marido. Bom, eu penso que para já é só, vamos ficar assim, e assim que eu voltar, eu vou voltar com os textos do Salvador, falando sobre o casamento, o divórcio e o adultério. Se calhar o adultério eu nem vou entrar, é mais o casamento e o divórcio, né? Adultério vai entrar sim, porque o que causa um divórcio é um adultério, né? O divórcio não acontece se não tiver um adultério, uma coisa muito séria, muito grave, né? Que o ser humano coloca isso aí como principal e fundamental na vida conjugal, e quando há esse adultério é lamentável e é o ponto em que o casal se separa. Então seriam os três temas. Então eu volto já daqui a pouco no vídeo, mas vai demorar um pouquinho, talvez uns dias, para eu poder fazer essa gravação. Bom, fiquem em paz então, tá? E até já.